as chances de você se dar bem no longo prazo na bolsa, assim, são coisa de você multiplicar muitas vezes o seu capital, né? Se você for parar para pensar, quando a gente fala de um dividend yield de 6% ao ano, primeiro que essa é uma métrica real. São premissas, são fundamentos muito sólidos que te ajudam a passar por esses períodos de turbulência, né? Então, até o Décio Bazin tem uma frase, não vou lembrar agora ipsis literis, mas ele tem uma frase que é tipo, o dividendo funciona como um farol, né? E já vou começar com essa pergunta já, né? Por que investir na Bolsa de Valores tendo a Selic a 13 e poucos aí por cento? Bom, essa é uma pergunta de ouro, né? A verdade é que nem sempre a rentabilidade do mercado vai ser a rentabilidade dos indivíduos, né? O mercado é a somatória de todos os comportamentos, de todos os agentes econômicos, enquanto a rentabilidade dos indivíduos vai depender muito mais do seu próprio comportamento do que do comportamento dos ativos, né? Então, quando você começa a focar naquilo que você controla, que você consegue controlar, que é as suas emoções, e principalmente o preço que você paga, o tempo ele vai te dando a sabedoria necessária para você perceber que quando você investe em ações, você é parceiro, sócio de boas empresas, no longo prazo, a rentabilidade, né, tanto o retorno total, que eu digo, né, tanto em dividendos quanto em valorização do patrimônio, ele é imbatível. Agora, para você ser bem sucedido nessa estratégia, você tem que preencher alguns requisitos que são extremamente importantes. Então, primeiro, ter uma reserva de emergência. Segundo, preferencialmente não ter dívidas. Bom, só aí você já eliminou mais da metade da população brasileira, né? Então, você está falando com um mercado endereçável muito menor. Terceiro, você precisa que essa pessoa tenha o perfil para estar na bolsa. É verdade. Será que ela aguenta grandes volatilidades, né? Você tem também o fator de aportar com constância. Então, dito isso, para nem todo mundo a bolsa funciona, né? E infelizmente felizmente o seu perfil de investidor você só vai descobrir tateando o mercado e experimentando produtos. Você só descobre realmente o seu perfil se você é conservador ou mais arrojado fazendo, né? Então, para muitos, uma Selic de 13,75, um produto de renda fixa já vai bastar. O cara às vezes precisa fazer a reserva de emergência ou fazer qualquer outra reserva para pagar uma dívida. Enfim, tem outros objetivos de vida que não casam nesse momento com a bolsa. E geralmente são essas pessoas que perdem dinheiro com renda variável, porque enxergam o mercado de renda variável, seja a bolsa, os fundos imobiliários, criptos, enfim, mercados de risco, como a última porta da esperança. Eu quero entrar na bolsa ali para fazer uma rendinha extra, né? Como se fosse vender arte na praia. Não é assim que funciona, né? Você precisa de estudo, exige dedicação, paciência, disciplina. Então, é uma estratégia simples, que pode funcionar para todos, mas na prática isso não é uma verdade. Então, para muitos, a renda fixa, ela basta. Né? Uma LCI e uma LCA, o cara se sente seguro, confortável. Tá rendendo ali para ele. Tá rendendo ali para ele, né? Ele acha que pelo menos tem essa sensação de que tá rendendo a inflação, né? Quando ele para realmente para fazer a conta, vê que não é bem assim, né? Mas eu acho que a bolsa é mais para quem tem, para aquele perfil de investidor que quer buscar uma rentabilidade de longo prazo e que, de novo, não quer depender da previdência para se sustentar no futuro, né? Depender exclusivamente. Infelizmente, são poucos que têm poder de poupança e de aporte constantes mensais, né? Então, eu acho que essa pergunta é bastante pertinente e aqueles que tomarem a decisão de entrarem na bolsa têm que estar cientes que vocês estão no mercado de excelentes oportunidades e, obviamente, para você ter retornos superiores, você vai correr riscos também superiores ao que você correria na renda fixa. Mas eu vejo como um negócio muito assimétrico. As chances de você se dar bem no longo prazo na bolsa, assim, são coisa de você multiplicar muitas vezes o seu capital, né? Se você for parar para pensar, quando a gente fala de um dividend yield de 6% ao ano, primeiro que essa é uma métrica real. Claro que as empresas corrigem a inflação, não é par e passo, ou seja, não é todo ano certinho, mas quando você olha na média anualizada, essa inflação foi corrigida nessas boas empresas que a gente sempre comenta, né, que é o Best. E esse 6% é sempre sobre uma base crescente ao longo do tempo. Então, em determinado momento, quando você olha para a sua posição, a posição que você montou, quanto mais você acumula ações, você tem um indicador que se chama Yield on Cost,
que são os dividendos recorrentes que vão caindo em relação ao preço que você pagou. Chega em determinado momento que você já comprou tantas ações e já está aportando há tanto tempo que o seu volume de dividendos, né, o fluxo de dividendos que cai equivalente mensal na sua conta, é maior do que o que você desembolsa. Nossa. E depois chega a ser maior do que toda a posição que você pagou. Né? Claro que isso demanda tempo. Então, são poucas pessoas que chegam até essa zona de arrebentação. Mas quem chega não se arrepende, não tenho dúvida nenhuma. É para longo prazo. São jogos distintos, né? São jogos diferentes de serem jogados. E eu acho que o mais importante também é o investidor ter a mentalidade correta, né? Exato. E eu acho que foi até aqui você falou, não sei se foi aqui ou se foi em outro podcast, você falou que o seu pai, o Barsi, tinha deixado de ser bilionário em determinado momento, acho que foi na pandemia, né? Foi na pandemia. Ele deixou de ser milionário e você foi avisar ele, e ele tava dormindo, tava tranquilo ali, pra ele não fez diferença, porque ele sabe a participação que ele tem na empresa, que a renda variável oscila, né? E eu acho que essa frieza, poucos investidores, agora mais, né, com tanto de conhecimento que a gente tá tendo na internet, teve. E o seu pai aprendeu isso daí como? Na prática? Como foi? A metodologia Barsi, né? Foi experiência ou ele aprendeu em algum livro, ele pegou? Como surgiu? É a quilometragem rodada também, né? Os cabelos brancos contam muito, né? Se a gente for pensar que são 53 ou 54 anos de Ibovespa, Nossa. Ele entrou um ano depois que o Ibovespa foi inaugurado, né? Foi lançado. Então ele viu absolutamente de tudo acontecer. Tudo, né? Tudo, literalmente tudo. E foram várias as vezes que ele viu o portfólio dele despencar 30, 40, 50%. Talvez não de uma maneira tão vertiginosa, né? Tão abrupta como foi na pandemia. Mas ele já viu isso acontecer e viu que os mercados se recuperaram depois. Quer dizer, não foi o fim do mundo, apesar do que todos nós pensávamos, novamente, né? A economia funciona como ciclos. E você não precisa torcer pelas crises porque elas simplesmente acontecem. Você só tem que estar preparado quando ela chegar, né? O que eu acho que também contribui bastante é o fato dele... Não é que ele não liga para patrimônio, tá? Obviamente que você quer ver o seu bolo crescer ao longo do tempo. Mas como a gente encara isso muito mais como uma consequência e não como o fim... não é o objetivo principal da estratégia, a gente sempre foca muito em quantidade de ações que a gente possui. Então a pandemia foi, né, claro, a gente sabe que foi um período terrível, mas a gente fala sobre investimentos. E para os investimentos foi um momento incrível de aporte, porque você com os mesmos recursos você comprou muito mais ações. Boas empresas que se recuperaram logo em seguida, 6 meses depois já voltaram para os níveis de pré-pandemia, a preços inimagináveis, inacreditáveis. Então, se você pelo menos, se você compra, se você não sai da bolsa nesses momentos, as chances de você participar dos pregões de maiores alta é maior, né? Então, eu sempre costumo dizer que o Barsi teve muita sorte, sim, ao longo do caminho, ao longo da trajetória dele, mas, coincidentemente, quanto mais tempo ele ficava na bolsa, mais sorte ele tinha. A mesma coisa acontece com o trabalho, né? Que as pessoas, eu adaptei essa frase daquela coisa que as pessoas falam do trabalho. E a sorte, ela vai te encontrar, porque você não tá tentando fazer o market timing, quer dizer, uma hora eu tô na bolsa, outra hora eu não tô. Eu estou sempre na bolsa. Sempre comprando. Ou aportando menos ou aportando mais. Então, a sorte sempre vai te encontrar, né? Então, eu acho que esse é um fator. A consistência... cabelos brancos e focar na quantidade de ações e na renda que essa carteira te gera, são premissas, são fundamentos muito sólidos que te ajudam a passar por esses períodos de turbulência, né? Então, até o Décio Bazin tem uma frase, não vou lembrar agora ipsis literis, mas ele tem uma frase que é tipo, o dividendo funciona como um farol, né? Você só acende o farol quando você está na escuridão. Quando tudo é luz, você tá olhando para outras coisas, né? Então o dividendo ele acaba sendo um porto seguro para momentos como esse de dúvida que a gente tá vivendo, né? Exatamente. Mais uma...